Meus queridos e amados irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal EBD Sim Senhor, o canal exclusivo para a Escola Bíblica Dominical. Neste vídeo, nós estaremos anunciando a lição do quarto trimestre de 2023. Mas não apenas a lição, mas as lições. Pois a novidade do canal EBD Sim Senhor neste quarto trimestre é que nós estaremos ministrando também a lição para os jovens. Então fica conosco até o finalzinho, porque nós veremos neste vídeo o que de fato nós estudaremos, tanto na lição dos adultos como na lição dos jovens. E se você ainda não é inscrito no canal EBD Sim Senhor, o canal 100% nordestino, paraibano e campinense, faça isso agora e seja mais um dos que fazem parte deste momento de edificação da palavra de Deus. Começando pela lição dos jovens, nós iremos estudar neste quarto trimestre o seguinte tema: a prova da vossa fé, vencendo a incredulidade para uma vida bem-sucedida. Em resumo, o que nós veremos neste quarto trimestre de 2023 na lição dos jovens? Nós iremos estudar sobre a fé e os seus aspectos, os tipos de fé e como eles se manifestam na nossa vida. Nós iremos estudar um pouco sobre bibliologia, sobre a revelação, a inspiração, a iluminação e os autores bíblicos. Nós estudaremos sobre a existência de Deus, as correntes que negam a sua existência e também os atributos eternos do Deus Todo-Poderoso. Estudaremos a importância e também as intenções da ciência. A ciência é completamente reprovável ou a ciência apoia as Sagradas Escrituras. Estudaremos também sobre a origem do universo, biblicamente falando, e também cientificamente falando. Estudaremos sobre a união hipostática e os atributos de Jesus Cristo. O que significa a kenosis, o esvaziamento do Senhor. Estudaremos isso nesse quarto trimestre de 2023, na lição dos jovens. Estudaremos sobre profecias e profetas, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Estudaremos também sobre o problema do mal no mundo, a origem do mal, o mal moral e também os seres que praticam e que agem e que fazem o mal. Estudaremos sobre o processo da salvação, como se dá a salvação posicional, progressiva e a plena salvação. Então, se você ficar conosco neste trimestre, estudando a palavra de Deus, veremos tudo isso na lição dos jovens. Estudaremos sobre a atualidade dos milagres, o que é milagre, qual o propósito dos milagres como sinal e como símbolo da obra de Jesus Cristo. Estudaremos também sobre a pessoa do Espírito Santo, no estudo chamado na teologia de pneumatologia. Estudaremos sobre a presença do Espírito, a ação do Espírito, o desenvolvimento progressivo da obra da salvação através do Espírito ao longo das Sagradas Escrituras e muito mais. Estudaremos sobre a importância da ressurreição de Cristo para a salvação. Estudaremos sobre o castigo eterno do lago de fogo e enxofre e finalizaremos esse trimestre estudamos sobre o fim da história da humanidade e um novo céu e uma nova terra. Já na lição dos adultos, nós estudaremos o seguinte tema: até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Jesus Cristo. Neste último trimestre da lição dos adultos, que é uma lição que fala de missiologia, uma lição missionária, nós iremos estudar as seguintes lições e os seguintes assuntos dentro das lições: o propósito da grande comissão, o que é a grande comissão, como ela se desenvolve, a ordem, o imperativo do Senhor Jesus Cristo, a origem da missão no mundo, o tratamento de Deus com os outros povos no Antigo Testamento, e em outra lição estudaremos sobre o tratamento de Deus com os outros povos no Novo Testamento.
Estudaremos também sobre o propósito do Pentecostes, ou melhor dizendo, o propósito do acontecimento na festa de Pentecostes, que foi o cumprimento da promessa do Pai, a descida do Espírito Santo. Estudaremos sobre a igreja local e o apoio desta igreja às missões. Estudaremos também sobre a igreja que cuida dos seus missionários. Estudaremos as profissões que auxiliam nesta grande missão, as profissões que os missionários e que os pastores têm, que auxiliam no progresso da missão da pregação do Evangelho. Falaremos também sobre questões financeiras dentro de missões e dentro de manter os missionários bem protegidos, bem guardados e com a sua subsistência em dia para a glória de Deus. Falaremos sobre a janela 10 por 40 e sobre a porta da palavra. O que significa abrir a porta da palavra, a expressão que Paulo falou. Falaremos sobre as perseguições à igreja do Senhor, as perseguições à igreja missionária no mundo. Falaremos um pouco sobre a igreja na Síria, tendo como base Antioquia, em primeiro lugar, onde os crentes foram chamados de cristãos. Falaremos já no finalzinho do trimestre sobre o propósito desta missão, qual o propósito da missão. E por fim, nós falaremos sobre o nosso dever até a volta de Jesus Cristo, que é anunciar a sua salvação para todos os povos. Então temos duas lições bem diferentes, mas que estão bem relacionadas: a fé, a prova desta fé, e muitas questões relacionadas a nós nos mantermos convictos na fé do Senhor, e o nosso dever como cristão, que é pregar o evangelho a toda criatura. Se você é líder da escola bíblica dominical, compartilhe os nossos vídeos, as nossas lições com a igreja do Senhor, com os irmãos da sua igreja, para que nós juntos possamos estudar as lições da escola bíblica dominical. E de que maneira nós abordamos as lições? Uma maneira diferenciada e para aqueles que já nos seguem, já conhecem. Primeiro nós fazemos uma exegese da leitura bíblica em classe, depois nós procuramos dentro do conteúdo da lição a coerência bíblica e teológica. Depois nós trazemos significados de palavras pouco usadas no nosso dia a dia. Cumprimos os objetivos da lição no quesito do conhecimento. Trazemos para os irmãos o conhecimento que a lição propõe. E por fim, na conclusão, nós respondemos a seguinte pergunta: como eu posso aplicar este conhecimento adquirido no meu dia a dia, na família, no trabalho, na igreja e etc. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Estamos apenas começando um trimestre e logo, logo a lição estará disponível aqui no nosso canal. Deus abençoe a sua vida grandemente. Deixe o seu comentário o que você está achando desse tema de escola bíblica dominical. Continue ensinando, continue discipulando, expondo a palavra de Deus, porque você não sabe o resultado que isso tudo traz. Mas o Espírito Santo trabalha através da sua vida para edificar, libertar e firmar pessoas na presença do Senhor. Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus.